Graça e paz. Hoje nós vamos continuar explorando o texto de Mateus 16, a partir do versículo 13. Semana passada nós falamos, eu gravei o vídeo. Semana passada não, uns 3 dias atrás, falando desse texto aqui, mas enfatizando, a chave das portas do reino dos céus. E hoje a gente vai falar de uma outra conexão desse texto aqui. A palavra do Senhor, ela é muito rica e ela vai se renovando, E quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. É igual uma cebola, A palavra é igual uma cebola. Você vai tirando as cascas. E cada vez que você tira uma casca, tem outra casca. Tem coisas mais profundas por trás. E algo, muito profundo que o Senhor fala nesse texto aqui, e que a gente tem que conhecer um pouquinho da história para a gente entender o texto, do que o Senhor estava falando. E então Mateus 16, vou ler do verso 13 até o verso 18, fala assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem diz os homens ser o filho do homem? E eles lhe disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Hoje nós vamos linkar esse texto aqui com um texto que está lá no Velho Testamento, lá em Isaías 9. E eu gostaria que você frisasse aonde que Jesus estava. Jesus estava em qual local? Ele estava num local chamado Cesareia de Filipe. E aí, nós vamos falar um pouquinho desse local. Aqui em Isaías 9, 1 e 2 fala assim: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isso aqui, o Senhor está falando a respeito da terra de Zebulon e Naftali. O povo de Israel, eles viveram, sobre o cativeiro da Babilônia, depois sobre o cativeiro da Média Pérsia, o cativeiro da Grécia, e na época de Jesus, eles estavam sob o cativeiro de Roma. E então, na época dos gregos, que foi um pouco antes de Roma, os gregos, eles tinham muitos deuses mesmo, Você pode olhar a mitologia grega, ela é rica, de deuses, muitos deuses para tudo. E aí, o maior deles fala que é Zeus, o maioral lá dos deuses dele, Zeus, com Z. E Cesareia de Filipe, aonde Jesus pergunta para os discípulos: o que o povo diz que eu sou? Era justamente essa terra, que no Velho Testamento era a terra, antes do cativeiro, era a terra de Naftali e de Zebulon. Era essa terra, pertencia à tribo de Naftali e Zebulon. Na época de Roma, era a Cesareia de Filipe, o local, onde esse Filipe ele governava. E lá, nessa região, havia um grande monte, uma grande montanha, existe até hoje, que é o Monte Hermon. Mas ao pé dessa montanha existe uma gruta muito, muito profunda e com a boca muito larga, essa gruta. E aquele povo, desde a época da mitologia grega, eles fizeram um templo a um deus chamado Deus Pan. E fizeram esse templo na porta dessa gruta. E esse Deus Pan, ele era um deus considerado o deus da floresta, dos rebanhos, o deus das águas. E ele era uma figura muito estranha. Eu quero mostrar para você a figura dele, como ele era. Não sei se está dando direitinho para você ver, mas se não estiver dando para você ver bem direitinho aí através do vídeo, é só você ir lá no Google e colocar mitologia grega Deus Pan, e você vai ver. Esse Deus Pan, ele tinha pernas de bode,
o corpo, né, de homem, o rosto de homem, porém ele tinha as orelhas de bode, os chifres, né, e o rabo. Então ele era chamado assim, o rei da floresta, o rei dos bosques, o rei do rebanho. E havia uma história, né? Tô contando aqui a história, né? A história que esse Deus, ele saía de madrugada, à noite. Para quê? Para seduzir e estuprar as donzelas, as virgens. Então as pessoas daquela região, elas tinham muito medo. A palavra medo em grego é ico. Por isso, pan com ico dá pânico. E se você também estudar, você vai ver que a palavra pânico, ela vem dessa mitologia, desse Deus. Porque as pessoas ali, elas viviam em trevas. Elas viviam com muito medo. Por isso Isaías fala, 9:2 fala, que aquele povo, né, que andava em trevas, eles viam uma grande luz sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então esse Deus Pan, né, eles falavam que ele era o filho de Zeus. Também ele era um Deus ligado à zoofilia. Por quê? Porque ele era metade homem e metade bode. Então eles falavam que também era a junção de Zeus com uma cabra, que gerou esse mito, né? Esse personagem, essa entidade maligna. E é daí também que a Igreja Católica, né, pegou essa mitologia e falou que ele era o diabo. Porque aí se vê um diabo com chifre, com rabo, com pé de bode. Igualzinho fala, né? Igual as crianças imaginam, igual a gente pensava sempre, né? Nossa, o diabo, ele tem chifre, ele tem rabo, ele tem pé de bode. Só que o diabo, ele é um espírito, e o espírito, ele pode tomar uma forma humana, né? A gente vê anjo com forma de homem, às vezes a gente vê que Satanás, ele se transfigurou, que ele pegou o corpo da serpente, depois ele entrou nos porcos, ele entrava nos homens, ele usa a forma humana. Então ele é um espírito, ele usa uma forma que ele quiser. Só que por causa desse Deus Pan, esse Deus com D minúsculo, Pan, o medo do povo que morava nessa região era tão grande que dali se derivou a palavra pânico, e depois, mais tarde, a Igreja Católica pegou essa mitologia para falar que era o diabo. Não, o diabo, ele tem chifre, tem rabo, tem pé de bode. Isso veio da mitologia grega. E aí, Jesus estava justamente perto dessa montanha, né? Na porta ali, havia aquele templo, e as portas daquele templo, as portas que adentravam ali, era chamada portas do inferno. Portas do inferno. Ou portais do inferno. Por quê? Porque lá dentro era sacrificado cabra, e segundo alguns historiadores, era sacrificado virgens para esse Deus Pan. E ele era considerado o filho de Zeus, com Z. E aí Jesus vai e pergunta: quem que diz os homens que eu sou? Justamente nessa região que havia essa entidade, né? Que é uma entidade maligna, na verdade. Onde havia essa entidade ali aterrorizando o povo todo em pânico por causa disso, muito medo, né, do que aquele Deus ele podia fazer com as suas filhas, com as suas jovens, com as suas donzelas. E aí Jesus pergunta justamente ali, perto daquela rocha, perto daquela grande montanha. E o interessante também, havia dentro dessa gruta uma nascente, que é uma das nascentes que alimenta o Rio Jordão. Porque o Rio Jordão, ele nasce no Monte Hermon. Ele nasce ali dos degelos do Monte Hermon, ele nasce, né, de algumas nascentes, igual essa nascente que tinha ali. Então ali tinha essa nascente. Segundo a história, ainda existe essa nascente, né, ali nesse monte. E essa nascente, ela alimenta, é uma das nascentes que alimenta o Rio Jordão. E aí Jesus vai e fala para os discípulos assim: o que diz os homens que eu sou? Aí ele fala, uns falam que o senhor é Elias, outros que o senhor é um dos profetas, o senhor é João Batista. E ele fala, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E aí, quando ele fala isso, ele estava destronando aquela entidade daquele lugar. Há poder nas nossas palavras. Quando Pedro diz, tu és o filho do Deus vivo, estava dizendo, olha, Pan não é filho de uma entidade maligna. Ele não é Deus de verdade. O Senhor é filho do Deus Altíssimo. O Senhor é o Cristo, o filho do Deus vivo. Então ele estava dizendo, olha, Pan, ele estava destronando com as suas palavras aquele Deus, né? Aquele Deus com D minúsculo, que o povo tanto temia naquele lugar. Aquele povo que vivia atemorizado, que vivia em trevas, né? Que falava que eles viviam na sombra da morte, porque as portas daquele lugar eram chamadas portas do inferno. Por isso que depois, né, eles se tornam, para a igreja católica, o próprio diabo. E aí, Jesus vira e fala assim, Pedro, tu és pedra, mas sobre essa pedra era a declaração que Pedro fez, essa pedra é o próprio Jesus. O próprio Jesus que no Velho Testamento, ele não é uma pedra, ele é uma rocha. Era uma rocha que Moisés feriu ela e saiu muita água, águas vivas, água que alimentou uma nação, que matou a sede de uma nação de mais ou menos 3 milhões de pessoas. Fora a água, né, que eles devem ter levado pelo caminho. E aquela pedra, aquela rocha, nós podemos entender que aquela rocha acompanhava eles. Por quê? Porque depois, de muitos anos depois, né, quando eles estão perto, não, desculpa gente, não, algum tempo depois que eles já tinham, me parece que tem Números 20, Moisés, ele fere, Deus fala com Moisés fala a rocha, e aí Moisés fere a rocha, sai muitas águas, mas por causa dessa atitude de Moisés ele não entra na terra prometida, porque Deus tinha falado com ele que era para falar a rocha, porque a rocha, ela tipificava no Velho Testamento Jesus Cristo, a rocha é Jesus, que tem mananciais de água dentro de si, que era só falar com ele, que as águas brotariam dele, né? Como havia águas que brotavam daquela gruta, mas não eram águas vivas, era água que o povo bebia e voltava a ter sede. Mas agora Jesus estava falando de uma água que o povo nunca mais teria sede. Nunca mais o povo teria sede. E aí, o que acontece? Jesus falou assim, eu sou a rocha. Não é essa rocha que vocês estão olhando aí. Não é essa rocha, né? Que há uma caverna aí dentro, que eles dizem que é a morada do Deus Pan, que tem o templo para ele, que as suas portas são chamadas portas do inferno. Mas é sobre mim, sobre a rocha verdadeira, que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que portas do inferno é essa que Jesus estava falando? A porta da morte, a porta da sombra da morte, que tanto aterrorizava aquele povo. E ele estava dizendo também, através disso, né? Vocês vão beber de mim, vocês serão saciados para todo sempre. Vocês sempre serão saciados. E é muito interessante essa palavra, porque como que você iria, né, jamais pensar, poxa, Isaías 9 está falando exatamente desse povo, dessa situação. Eu te oriento, eu te convido a estudar a Bíblia, mas fazendo as perguntas certas. Por que Jesus pergunta em Cesareia de Filipe? O que o povo estava dizendo dele? Por que não perguntou em Jerusalém? Não veio, né? Jerusalém, por que não perguntou lá em Jerusalém? Aqui também tinha muitos gentios nesse local. Por que não perguntou em Jerusalém? O que o povo de Jerusalém estava achando dele? Mas ele pergunta justamente aqui, em Cesareia de Filipe, justamente, né, perto daquele local onde o povo vivia atemorizado por essa mitologia grega, por esse mito grego, Pan, né, que deriva-se a palavra pânico. E é isso que nós podemos aprender. Nós podemos aprender aqui, nós podemos aprender através dessa palavra pequena e simples, que a Bíblia é um livro exponencial. Eu vou dizer exponencial. Um livro tremendo, que nada está aqui por acaso.
local, né? Local, você pode pesquisar, porque tem um motivo, por que que o Senhor falou daquele local. Número, sempre tem alguma coisa, por que que falou desse número? O que que esse número tem a ver? No grego não existe números, as letras, elas simbolizam, elas são número como são letras. E cada letra tem um conceito. É tão interessante, né? Por exemplo, a primeira letra do alfabeto grego é o Aleph. E Aleph é a letra de Deus. Todo nome de Deus tem Aleph. E ao mesmo tempo ela é uma letra composta pela letra Vav e pela Yud. Ou seja, ela tem vários significados. Ela tanto significa o número 1 como o número 1000. Por isso Deus fala, um dia, a Bíblia fala, Pedro fala, para Deus um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Porque a letra, a Aleph, ela tanto é 1 como ela é 1000. Então é muito interessante a gente conhecer, né, o porquê. Não só ler a Bíblia mecanicamente. Tem pessoas que já leram a Bíblia 10 vezes na vida e não sabem nada da Bíblia. Sabe muito pouco. Eu sei muito pouco, eu não sei praticamente nada. E eu estudo a Bíblia há muitos anos. Há muitos anos. E pouca coisa eu sei. Agora, eu tenho a curiosidade de ler estudando, não de ler mecanicamente. Se eu tiver que ler um texto 10 vezes, eu vou ler ele 10 vezes. Mas eu vou esmiuçar ele. Então, muitas vezes, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que entender que tudo na Bíblia tem um pra quê e um porquê. Nada está ali por acaso. E a Bíblia, ela não é nenhum quebra-cabeça, não. A Bíblia, o Deus, ele tem uma agenda. E dentro da agenda de Deus, é igual você faz uma agenda, não faz? Como que eu vou ser a agenda de Deus? Ele já revelou a agenda dele todinha. Ele já foi revelando para os profetas, né, como que Jesus ia nascer, o dia, tudo que aconteceu do nascimento à morte de Jesus foi profetizado, a agenda estava todinha pronta. Por isso que tantas vezes Jesus diz, olha, está escrito, porque estava escrito no Velho Testamento. Muitas vezes você pega os evangelhos falando assim, porque está escrito, porque está escrito. Então, que nós possamos ter a curiosidade de aprender, de buscar, de beber da fonte verdadeira, que é o Senhor. A palavra do Senhor é a fonte verdadeira. Não fique esperando. Existem muitas fontes e eu tenho que saber qual que é a fonte verdadeira. Mas para eu discernir a fonte verdadeira, eu preciso ter conhecimento. Então, o que a gente vê hoje mais sendo tirado de dentro da palavra é o conhecimento, de dentro das igrejas, de dentro das igrejas é o conhecimento, é a palavra. Né? Um culto de 2 horas, a palavra é 20, 30 minutos, o restante é louvor, é aviso, é apresentação, é outras coisas, né? Muito entretenimento. Então, a palavra, assim, ela tem perdido, e às vezes, muitas vezes, são palavras vazias. Então eu fico muito preocupada com isso, porque é o meu ministério, talvez essa preocupação porque é o meu ministério, né? Que meu ministério é libertação e ensino da palavra. Então eu sou muito, porque a palavra liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E nós temos que ter esse conhecimento, cada dia mais da palavra. Espero que esse vídeo, que você tenha entendido. Por que Jesus faz essa pergunta aqui? Por que ele diz que a igreja dele, não vai prevalecer as portas do inferno? Porque nós estamos ligados, né? É a pedra, né? A pedra, o templo de Pan era dentro de uma pedra. Mas não era a rocha verdadeira. E nem ele era Deus de verdade. Ele é um Deus de mentira. Ele é o Deus do engano. Ele é o Deus desse século. Né, que enganou o povo ali naquela época, que trouxe tanto medo, tanto pavor para o povo ali. Mas Jesus disse assim, olha, sobre essa rocha, que era ele, a rocha é ele, é como se ele estivesse apontando para ele, falava, Pedro, tu és pedra, mas sobre essa pedra que sou eu, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não. As portas do inferno, as portas da morte, da sombra da morte, aquelas portas ali significavam morte, porque era sacrificado vidas ali, era sacrificado animais ali, aquelas portas ali
Mas as portas do Senhor significa o quê? Quem entra pela igreja do Senhor, quem entra nas portas da igreja do Senhor, ele ganha vida e vida com abundância. Então não prevalece. A morte não prevalece sobre as nossas vidas. A morte não prevalece sobre nós. A morte não prevalece sobre a igreja do Senhor. Amém? Espero que esse vídeo ele tenha te ajudado a entender um pouquinho, né? Pesquise aí no Google sobre esse Deus Pan, mitologia, né? E você vai ver, eu já mostrei a imagem dele. Ele é um Deus que é metade homem e metade bode. Não consegui mostrar direitinho por causa da luz, a minha luz aqui, ó. A luz ela bate justamente em frente. Mas quando você pesquisar no Google, você vai conseguir ver ele bem direitinho. Agora eu acho que tá dando para ver, ó. Agora tá dando para ver a imagem dele. É essa imagem aí. Ok? Que Deus te abençoe poderosamente. Paz e prosperidade. Em nome de Jesus. Ai, irmãos, tem hora que eu esqueço. Deus abençoe.